Deputados federais aprovam texto base da reforma tributária. Mais Futuro, programa oferece auxílio de até R$ 600 para estudante de universidades estaduais. Número de pessoas diabéticas triplica nos últimos 30 anos. Fazer atividade física é fundamental para o controle da glicose. E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, boa noite. Está no ar o Alba Agora desta sexta-feira, 7 de julho, final de semana chegando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Temos uma novidade nesse mês de julho. Por conta do recesso parlamentar, nosso jornal vai ficar um pouco mais longo. Além dos destaques políticos, você fica bem informado com as principais notícias da capital baiana. Pelos próximos 30 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Miriam Neri, os principais destaques do dia na política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e em todo o Brasil. Lembrando que o nosso sinal já está no ar em mais de 95 municípios baianos. Alô, Cafarnaum e Igaporã, já estamos aí através do canal 9.2. Você pode também acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com/TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, anota aí o nosso WhatsApp, 719-9602-5318. A Câmara Federal aprovou o texto base da proposta de emenda constitucional da reforma tributária. Vamos ver na matéria da nossa parceira TV Câmara. Numa sessão que se estendeu por 15 horas, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos o texto principal da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Faltaram apenas 4 destaques para a conclusão da votação, que serão apreciados nesta sexta-feira. A reforma tributária prevê a extinção de 5 tributos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, 1 estadual, o ICMS, e 1 municipal, o ISS, e a sua substituição pelo chamado IVA dual, cobrado sobre o valor agregado ao serviço ou produto em cada etapa da cadeia. O IVA dual engloba o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, gerida pela União, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, gerido pelos estados e municípios. Também será criado o imposto seletivo, uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Os tributos serão cobrados no local de consumo dos bens e serviços. Um conselho federativo irá centralizar a arrecadação e distribuição desses impostos. Um grupo de trabalho consolidou o texto da reforma a partir de 2 propostas que já tramitavam no Congresso. O coordenador deste grupo, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, resumiu as vantagens do novo sistema. Se trata de dar ao Brasil e à economia brasileira um novo sistema tributário capaz de reposicionar o Brasil nas disputas das cadeias globais de produção e de componentes, capaz de dar ao Brasil o setor produtivo competitividade, capaz de dar ao Brasil eficiência produtiva, capaz de tirar de 8% a 20% dos custos dos produtos que nós comercializamos aqui no país. Para atender várias sugestões que chegaram ao longo da semana, o relator da PEC, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, fez modificações no texto. Entre outras mudanças, ele alterou a composição do Conselho Federativo e as alíquotas dos regimes favorecidos. E aqui eu quero me dirigir aos produtores rurais, ao setor de serviços, de saúde, de educação, aos medicamentos, a todos esses setores que tinham uma alíquota reduzida com 50%, nós
adotamos e passamos a adotar a alíquota de 40%. O texto recebeu votos contrários de algumas bancadas. O líder do maior partido na casa, o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, pediram o adiamento da votação da matéria. Eu desafio a qualquer deputado que diga que conhece 100% desse texto nesse momento. Nenhum deputado desse plenário conhece 100% do texto. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível um deputado ter o domínio de um texto com 150 páginas modificado aqui e ali. Nós não estamos tratando de um projeto comum. Nós estamos tratando de uma reforma tributária que vai mudar o sistema tributário do Brasil, esperado por nós há anos. Eu me sinto, inclusive, desrespeitado como deputado federal. Repito, desrespeitado como deputado federal, para votar uma proposta de emenda à Constituição cujo relatório foi protocolado há poucos minutos, com mais de 40 páginas, e eu preciso dizer para o meu eleitor se voto favorável ou contrário um tema tão relevante, sem conseguir lê-lo do início ao fim até o momento do voto. Relator da reforma tributária em 2017 e 2018, o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, argumentou que o texto aprovado trará benefícios para a economia. Por que o Brasil não cresce se tem o país mais rico do mundo? Os minérios abundantes, floresta, terra, água, sol, regime de sol, planta 3 safras por ano, porque a regra de negócio está errada. A economia de mercado brasileira é fraudulenta. Uns pagam poucos, outros pagam muito, e no conjunto outros não pagam nada e o povo paga tudo. Todo incentivo fiscal que é feito, quem paga é o consumidor. Autor da proposta, o deputado paulista Baleia Rossi, do MDB, lembrou que, ao apresentá-la, a PEC recebeu apoios de deputados de todos os espectros políticos da casa. Isso mostra o quão democrático nasceu a discussão da reforma tributária nesta casa, sem nenhum caráter partidário ou ideológico. A reforma tributária é uma questão de Estado, não é da situação, não é da oposição, é do parlamento para o povo brasileiro. Antes da abertura do resultado do painel, que mostrou mais de 380 votos favoráveis ao seu relatório, o deputado Aguinaldo Ribeiro agradeceu o presidente da Câmara e todos os colegas parlamentares. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E nisso eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu não acho que a gente conseguisse votar uma reforma tributária de outra forma. Hoje eu tenho convicção que a reforma tributária só podia ser tocada da forma como Vossa Excelência tocou. Mas é essa arte de diálogo, de construção, e aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Não é o país que olha para a direita, não é o país que olha para a esquerda, é um país que olha para frente, é um país que quer ver, que quer deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Durante a sessão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, deixou a mesa por um momento para se pronunciar sobre a votação. Estamos vivendo hoje um momento histórico para o país e para as nossas vidas parlamentares. O país olha para este plenário esperando uma resposta nossa para a aprovação de uma reforma tributária justa, neutra e que dê segurança jurídica e promova o desenvolvimento econômico e social. Não podemos e não devemos nos furtar a essa responsabilidade. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos
A reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. Agora o assunto é saúde. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que nos últimos 30 anos o número de pessoas diabéticas triplicou nas Américas. Só em 2019 foram registradas cerca de 284 mil mortes por complicações da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento correto fazem toda a diferença na vida de quem convive com a doença. Vamos ver na matéria de Diego Vieira. Foi há 20 anos, durante a realização de exames de rotina, que Silvia Aragão descobriu que tinha diabetes. De lá para cá, muita coisa mudou na vida da administradora de 56 anos. Tomar medicação, ver a parte nutricional, né, mudar a alimentação, porque aí veio toda uma orientação, né, referente aos alimentos que se transformam em açúcar, isso aumenta a glicose e contribui, né, e seguir com umas orientações para a questão de não ter uma vida sedentária, né, passar a ter fazer caminhadas, né, ou então até entrar em uma academia para que as taxas viessem a ficar controladas. Silvia está entre as 62 milhões de pessoas que convivem com a diabetes nas Américas. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que o número de adultos com a doença mais que triplicou nos últimos 30 anos. No entanto, cerca de 40% das pessoas nem sequer sabem que são diabéticos. De acordo com essa médica endocrinologista, alguns sinais servem de alerta. Sintomas do diabetes são sintomas assim bem clássicos, que é uma perda de peso aí expressiva que a pessoa não sabe explicar, boca seca, cansaço excessivo, beber muita água, né, uma sede excessiva, ir no banheiro várias vezes, né, uma diurese excessiva, principalmente à noite. Esses são os sintomas principais. A prática de atividades físicas e alimentação saudável são as melhores formas de prevenção. A alimentação é muito importante, uma alimentação equilibrada, com uma redução aí de carboidratos, uma ingesta de fibras, de proteínas adequada, um acompanhamento com o nutricionista. Fazer atividade física é fundamental para o controle da glicose e a medicação também que entra, né, como um aliado aí no controle do diabetes. Hoje a obesidade, o uso de alimentos industrializados, tá? A falta de atividade física são os fatores aí de risco modificáveis para a gente evitar o diabetes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. Para a coordenadora do Centro de Referência para Assistência de Diabetes da Bahia, a doença, juntamente com a depressão, já é tratada como pandemia. A vida corrida das pessoas, o estresse grande, a qualidade de vida muitas vezes prejudicada por excesso de trabalho, por pouco tempo de lazer, por pouca recreação, pouco tempo para fazer uma atividade física e para se cuidar. E isso tem uma relação importante também com situações da modernidade que poupam energia do indivíduo no dia a dia. Vamos para um breve intervalo e a seguir você acompanha os principais destaques do site da Assembleia e ainda uma ótima notícia. Empresa oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e agora você vai acompanhar comigo os principais destaques do site da Assembleia. Escola do Legislativo encerra curso para setor de serviços gerais. Qualificação é muito importante. O deputado Ângelo Coronel defende a aproximação de órgãos públicos com as escolas. E ainda,
Deputado José de Arimateia sugere comenda 2 de julho para a vereadora Ireu da Silva. Essa é a maior honraria desta casa. Essas e outras informações sobre os 63 parlamentares e as ações aqui da Assembleia você acompanha diariamente no site al.ba.gov.br. E agora, uma ótima notícia para você. Você que está procurando emprego, agora é a hora. Mais de 600 vagas são ofertadas por uma empresa aqui de Salvador. A novidade é a abertura de 48 vagas para pessoas com deficiência. Vamos acompanhar. Tem vaga de trabalho. Vaga não, vagas de emprego para quem está em busca daquele tão sonhado emprego. Bom, quem vai falar um pouco com a gente sobre essas vagas é a Michele Oliveira, coordenadora de Recursos Humanos e Expansão. Várias vagas, uma boa oportunidade, Michele. Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida é uma oportunidade boa aqui para o mercado de Salvador. Nós já temos essa loja aqui, né, na Paralela. Estamos abrindo mais uma unidade lá no Vale dos Barris, onde vai proporcionar aí uma média de 600 vagas, 600 oportunidades de empregos para as pessoas que moram aqui em Salvador. Agora eu fiquei sabendo que tem vaga para vários tipos de vagas, assim dizer. Temos várias vagas para os diversos nichos de atuação da gente. Então, nossos nichos de atuação, vendas, frente de loja, que é atendimento, logística, a parte de back-office, na parte da administrativa, de prevenção de perdas, conservação e limpeza. Então, temos várias vagas destinadas para todas essas áreas e nichos de atuação. Temos vagas para portadores de deficiência, né? Então, temos uma média de 40 vagas destinadas para as pessoas que possuem alguma deficiência. Né, vagas para a área de gestão, de liderança e para a vaga operacional também. As pessoas podem, na sua mão, na palma da sua mão, que é pelo celular, podem em casa, através do computador, se cadastrar na nossa plataforma, no nosso site de carreiras, onde ele vai escolher a vaga que eles querem se candidatar e cadastrar o seu currículo nessas vagas. Se cadastrando, a nossa equipe de recursos humanos entra em contato com as pessoas para marcar aí o processo de seleção. Estão abertas as inscrições para o programa Mais Futuro, que disponibiliza um auxílio financeiro para estudantes das 4 universidades estaduais da Bahia. Cerca de 6.000 alunos devem ser contemplados com este novo edital. O repórter Diego Vieira esteve com o coordenador do programa e traz mais detalhes. É isso mesmo, o programa Mais Futuro da Secretaria da Educação do Estado da Bahia está com inscrições abertas para você que é estudante das universidades públicas estaduais aqui do estado. O programa oferece bolsas de até R$ 600. Quem vai explicar melhor para a gente os detalhes desse programa é o coordenador do projeto, coordenador do Mais Futuro, o professor José Carlos Sodré. Professor, eu queria que o senhor iniciasse falando quais são os critérios para as pessoas, para os estudantes participarem desse programa. O programa foi implementado por meio de uma lei 13.458, que foi criada em 2015 e passou a ser praticado em 2017. Nós, em junho de 2017, tivemos o primeiro edital e no final de 2017 tivemos o segundo edital. Ele exige que o estudante seja inscrito no CAD único, isto é, esteja incluído no grupo de famílias com vulnerabilidade socioeconômica. Isso significa que é um salário de entre 1 e 3 salários mínimos, o salário familiar, e o salário per capita familiar de meio salário mínimo. Queria que o senhor falasse, eu falei da bolsa, do valor da bolsa, que é de até R$ 600. Queria que o senhor explicasse os critérios, né, para determinar o valor de cada bolsa. Tem uns critérios, exatamente esses critérios de moradia. Né? Se o estudante reside na própria cidade onde funciona o seu campus universitário, ele recebe um auxílio básico de R$ 300. Se ele reside fora, a uma distância de mais de 100 quilômetros, e precisa se deslocar para residir na cidade onde está o campus, ele recebe uma bolsa de R$ 600. Ele tem que comprovar que mora fora, ele tem que comprovar que a família não tem como sustentá-lo lá na cidade e a distância percorrida impede que seja feito esse transporte diariamente. Quantas pessoas, professor, quantos estudantes devem ser contemplados nessa fase agora do programa? Nós já contemplamos 24 mil estudantes, tá? Desde que foi criado.
Nós estamos atendendo hoje quase 10 mil estudantes, 9.700 e poucos estudantes. E vamos agregar mais 6 mil, aproximadamente, é o que a gente está prevendo. Acontece que nesse período agora, se agregar mais 6 mil, nós temos também uma saída que é das pessoas que já completaram o ciclo de auxílio e passa para uma outra etapa. Porque o programa tem 2 etapas. Ele atende o estudante durante todo o período que ele ficar na universidade, mas a segunda etapa, a partir de 2/3 do curso, ele passa a ser inserido num programa de estágio oferecido pelo governo do estado nos vários entes estatais. Pois é, as inscrições estão abertas, as inscrições iniciaram no último dia 3 de julho e seguem até agosto. Que o estudante vá imediatamente ao computador, se tiver algum problema de desconhecimento, pode ir para a sua universidade, pedir as informações, solicitar as documentações, quem está, mesmo estando no edital, pode ter algum problema, que ele apresente todos os documentos exigidos lá, seja o perfil de CadÚnico, fornecido pelos CRAs nos municípios, e a documentação da universidade, né, que é a matrícula, o comprovante de matrícula e o restante dos documentos comuns, né, que são todos eles já utilizados na matrícula da universidade. Professor Sodré, muito obrigado aí pelas informações. Mais detalhes você confere no site que aparece aqui na tela. Voltamos ao estúdio. A sexta-feira amanheceu com muita chuva na capital baiana. Confira agora como fica o tempo no final de semana em Salvador e no interior do estado. Em Salvador, o sábado será de sol entre nuvens. Haverá pancadas de chuva rápida durante o dia e também à noite. Mínima de 23 e máxima de 28. Já na cidade de Vitória da Conquista, no sul do estado, o sábado será de tempo aberto. O sol prevalece na região e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre 14 e 25 graus. No oeste baiano, na cidade de Barreiras, o dia será de tempo firme. O sol predomina sem nuvens e a noite também será de tempo aberto, sem possibilidade de chuva. Mínima de 14 e máxima de 30 graus. Chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está: contador baiano é nomeado diretor do Banco Central. Vamos ver. O baiano Ailton Santos foi nomeado diretor do Banco Central. A oficialização do cargo de liderança da Diretoria de Fiscalização foi publicada nesta sexta-feira. Ailton é contador e natural da cidade de Jequié. O secretário de Infraestrutura de Salvador, Luiz Carlos, do Republicanos, reivindicou espaço para o partido na chapa majoritária do prefeito Bruno Reis. Ele esclareceu ainda que entre as metas do Republicanos está também dobrar o número de vereadores em Salvador. O presidente da Conder, Zé Trindade, é apontado como favorito na disputa pela Prefeitura de Salvador. Ele avalia que a parceria do chefe do Executivo Estadual com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem rendido frutos para a Bahia. Nesta sexta-feira, em um artigo publicado em um jornal local, Trindade afirma que a vinda da BYD para o Estado é fruto de sintonia entre os poderes estadual e federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais nesta sexta-feira para parabenizar a Câmara dos Deputados pela aprovação da reforma tributária. Além dos deputados, Lula citou ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela articulação da aprovação. Quem também parabenizou os deputados pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados foi o presidente licenciado da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Para ele, a PEC vai simplificar o sistema tributário. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET em Salvador e região metropolitana e no canal aberto digital 40.2 em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. Um ótimo final de semana para você, uma ótima noite e até mais.
Tchau.